Olá pessoal, boa noite! Boa noite, minha gente! Hoje nós temos uma live mais que especial. Hoje nós vamos falar sobre psoríase e a nossa convidada de hoje, que é a doutora Leidiane, vai estar compartilhando algumas dicas, falando um pouquinho sobre os tratamentos e mais do que isso, nós vamos estar trazendo para você algumas novidades aqui na Oxy 3. Então hoje é dia de novidade, gente. Eu tenho uma grande novidade que eu quero compartilhar sobre como que vamos funcionar daqui para frente os projetos novos da Oxy 3. E nós vamos falar sobre os protocolos que ajudam no tratamento da psoríase. Psoríase que é aquela doença autoimune que infelizmente, né, está trazendo tanto problema e tanta situação a tantas pessoas. E a Oxy 3, por ter um olhar e um cuidado com a saúde e com a beleza, convidou hoje uma pessoa mais que especial, a doutora Leidiane, que está conosco, fazendo todos os nossos protocolos aqui ao vivo, junto com você, passando informação e passando aí um pouco mais dos benefícios do ozônio para diversos tipos de tratamentos. E hoje eu tenho a honra de estar mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Então seja muito bem-vindo. Se você está aqui hoje ao vivo, está assistindo o nosso canal do YouTube ou se está assistindo aqui mesmo no Instagram a gravação dessa live, quero dizer para você que você é muito especial para nós. Nós preparamos todos os nossos conteúdos com muito carinho para auxiliar você, para poder convidar pessoas que vão estar trazendo conteúdos, que vão estar mais do que isso, gente, vão estar falando com você e vão estar tirando as suas dúvidas. É para isso que nós formamos aqui as lives com os nossos profissionais parceiros. Então, eu quero já convidar hoje nossa convidada especial. Vamos lá. Deixa eu ver se deu certo. Olá! Boa noite! Princesa! Tudo bem? Tudo Quanto bem? tempo, né? Já estava com saudade, doutora Leidiane? Eu também. Ó, semana Faz passada tempo que a gente não... a gente teve 2 lives na semana, excepcionalmente, né? Nós tivemos uma live especial porque falamos um pouquinho sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Depois, na quarta-feira, tivemos a live, que foi a live oficial de lançamento de uma linha nova da Oxy 3, que é uma linha para os cavalos, né? O Dr. Horse, mais os seus tratamentos aí para essa gama nova que a Oxy está trazendo. E hoje nós temos uma live. E quando nós preparamos essa live, Leide, nós falamos um pouquinho sobre algo que é uma das coisas mais pedidas. Eu não sei se você sabe, mas aqui na empresa, uma das grandes perguntas é: como que eu trato a psoríase? Qual óleo que eu uso? O que que eu faço? Porque eu acredito que, infelizmente, né, essa doença que é autoimune, ela tem se expandindo. Eu vou ser sincera com você, eu não imaginava que era uma dor tão grande, né? E que existia tantas pessoas que tinham esse problema. Então, quando nós separamos esse tema, Leide, eu sei porque vai ajudar muitas pessoas. Pessoas que talvez tenham esse problema ou pessoas profissionais que podem estar auxiliando, né, aí os seus pacientes, seus né? pacientes, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer mais uma vez, bem-vinda. No final eu tenho novidade para contar para vocês, mas é só no final que eu vou contar novidade, tá, gente? Vai ser agora. Tá preparada para a novidade? Eu tô. Nossa, eu tô ansiosa. Vamos lá. Então tá. Então, o tema de hoje é sobre a psoríase. Hoje nós vamos falar, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse pra gente, doutora Leidiane, o que é a psoríase, né? Porque às vezes a gente acha, ou às vezes a gente conhece, né? Eu tenho psoríase e eu não sabia que o que eu tinha era psoríase, né? Por muitos anos eu tive psoríase
E eu não sabia que aquilo era uma psoríase. Eu imaginava que não, que era alguma descamação da pele, mas pelos Alguma sensibilidade, alguma né? sensibilidade, mas com o passar Uhum, dos anos foi piorando muito, até o ponto de eu ir realmente buscar ajuda médica e aonde foi certo. diagnosticado que eu tinha psoríase, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. o que é a psoríase pra gente. Bom, boa noite a todos, né? Então, Andressa, como você comentou, né, lá no início, a gente acha às vezes que não é uma coisa tão comum, mas realmente é mais comum do que a gente imagina. Tem Uhum. muitas pessoas hoje que sofrem com esse problema e às vezes nem sabe que é a psoríase, né? Sim. Então, como você disse, é uma doença autoimune, crônica, né? Uma Uhum. doença inflamatória da pele. Se é crônica, ou seja, não tem cura, mas a gente consegue controlar, né? Uhum. Ela está relacionada principalmente a fatores genéticos. Então, normalmente já vem de genética, mas isso também não é uma regra, né? Hoje a Uhum. gente consegue identificar que existem fatores que desencadeiam e fatores que agravam muito o problema também, né? Uhum. Quais seriam esses fatores, né? Problemas infecciosos, estresse, está extremamente relacionada às alterações emocionais, né? E a gente Uhum. sabe que hoje, hoje É o um mundo grande está desafio, né? estressado, o mundo está estressado, as pessoas estão aí, né, com muitas questões emocionais, então é um fator desencadeante e que piora bastante essas lesões, né? Então, o que acontece? O próprio organismo, ele entende que as nossas células da pele, né, como se tivesse, o próprio corpo começa a se auto-atacar, auto-agredir, né? Uhum. E com isso a gente tem o quê? Desequilíbrio, né? Então, a gente precisa entender que existe um desequilíbrio no processo de renovação celular. Porque as nossas células, elas se renovam, né? A cada Uhum. entre 24 e 28 dias, existe um processo natural de renovação celular nas nossas células da pele, né? As Uhum. células dermatológicas. O que acontece na psoríase? A gente tem um processo acelerado nesse processo de Uhum. renovação celular. Então, em torno de 6 dias, nossas células já se renovaram todas. E com esse processo de renovação acelerado, essas células, ao invés de elas se soltarem, elas acabam se fixando. E elas formam como se fossem placas que descamam, né? Uhum. Essas placas, elas acabam provocando lesão na pele que está embaixo, Sim. né? Então, são lesões. Então, a psoríase, a principal característica, são lesões, né? Em algumas regiões, que a gente vai comentar, as principais regiões que são acometidas, mas isso tudo é uma questão autoimune, né? O que a gente precisa falar, e é muito importante, é que algumas pessoas, elas acham que quem tem psoríase, que são lesões, e essas lesões às vezes são grandes, aparentes, Uhum. lesões avermelhadas, lesões escamativas, tem pessoas que acham que isso é contagioso, né? Então, isso Não não é. é contagioso, isso é muito importante a gente colocar, né? Tanto para o profissional que está nos assistindo, como para as pessoas que são leigas, que não entendem do problema. Porque essas pessoas que têm o problema, elas se sentem. Isso afeta o emocional, isso afeta a Sim. qualidade de vida da pessoa, né? E essas questões acaba causando isolamento social, e isso vai o quê? Agravando o quadro, porque se ela é desencadeada ou piorada com a questão Emocional. emocional, então a pessoa se sente, né? Se sente assim, quer ficar isolada, às vezes está relacionada a quadros de depressão também. Então, isso só vai piorando e agravando, né? E Sim. agravando a situação. Então, a principal característica são lesões avermelhadas, são lesões escamativas, que acometem principalmente regiões como o joelho, cotovelo, couro cabeludo é muito comum, Sim. pode aparecer nas mãos, nas unhas, né? Então, tem Uhum. algumas regiões aí mais características. Você sabe que E a minha psoríase, ela é nessa região, eu acho que é a região mais quente, né,
do couro cabeludo e na Sim, sobrancelha. sobrancelha, Às também vezes muito comum. aqui nessa área do nariz, né, bastante, Uhum, mas onde mais me agride, e geralmente quando eu tô assim muito cansada, quando eu não tô dormindo uhum, bem, né, quando a gente tá isso. assim, passando, como diz, passando dos limites físicos, é a primeira Uhum, coisa que aponta, é aquele sinalzinho de alerta, ei, vamos dar uma equilibrada, aham. né? É muito relacionado. Então, toda vez que a gente tem esses desequilíbrios no nosso corpo, aumentando aí uma inflamação, um processo inflamatório interno, a gente está falando disso, que é uma doença sistêmica. Então, toda vez que a gente tem essas alterações, igual você falou, tem uma insônia, ou tem alguma coisa aí que não está legal, não está funcionando como deveria, o corpo não está legal, tem um excesso de cortisol, vai desencadear, né? Sim. E aí a gente olha, Leide, eu lembro que os primeiros meses que eu estava na Óxia, mais ou menos 5 anos, eu comecei a atender muitas pessoas desesperadas. E elas me mandavam algumas Uhum, fotos, Leide, que eu ficava assim, apavorada das lesões, né? E a sim. crise da pessoa é uma crise que muitas vezes traz muita angústia, porque ela tenta de tudo, né? Como você falou, Isso, você nunca vai conseguir ser curada da psoríase, você tem que manter ela equilibrada. E no meio da controlar, crise, você tem exatamente. que, na verdade, estar rodeado de algum suporte para que isso seja amenizado. Eu mesmo, Leide, nas primeiras crises, eu passava todos os tipos de pomada, eu passava todos os tipos de. Uhum, Sabe, e não passava, piorava, né? A ardência no local. E quando a gente conheceu o uhum. ozônio, quando eu conheci o ozônio, principalmente o óleo ozonizado, é incrível, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre como a gente vai tratar, eu queria que você falasse dos sintomas, né? Porque como eu, Uhum. talvez muitas pessoas estão com alguns sintomas e não estão conseguindo distinguir. Ou às vezes um paciente que está com alguns sintomas, para que o profissional ou a pessoa consiga distinguir se realmente é uma psoríase. Quais são os sintomas? Primeiro vamos entender assim, a psoríase ela atinge ambos os sexos, né, em qualquer faixa etária, mas principalmente adultos e jovens, tá? E Uhum. segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós temos aí 3 milhões de pessoas afetadas no Brasil. Então, Uau! assim, é um número muito significativo. E 125 milhões de pessoas no mundo. Então, não é uma doença assim tão rara, né? Não. Digamos, é algo comum. E isso eu posso dizer no meu consultório, no meu dia a dia. Eu recebo pacientes na estética que normalmente vêm com o quadro de psoríase, né? Uhum. É muito comum, até porque como eu trabalho com ozonoterapia, trabalho com essa questão da estética integrativa, tratamento Uhum. intestinal e tudo mais, então normalmente é associado. Por quê? Uhum. Intestino, né, inflamação, Uhum. leva às disfunções, né, tanto as Uhum. disfunções estéticas como as doenças, né, e doença de pele é uma doença muito relacionada a processo inflamatório intestinal, né? Sim. Então, a gente precisa entender que não é uma coisa tão rara, não, tá? No nosso dia a dia. Inclusive, hoje foi até engraçado. A minha última paciente do dia era uma paciente com psoríase. Eu Olha. comentei, hoje eu vou fazer uma live, vou para casa mais cedo, vou fazer uma live de psoríase. Ela disse, eu tenho. Aí eu falei, olha, vamos avaliar. Aí eu olhei, ela realmente, nas mãos, nos cotovelos, aí a gente conversou muito a respeito. Ela disse, tá, vou assistir então para entender um pouco melhor sobre isso, né? Isso. Mas falando dos sintomas, né? Os sintomas eles vão variar de acordo, né? Varia de acordo de pessoa para pessoa Uhum. e com relação à intensidade da doença. Então, a doença ela pode ser do tipo mais leve, como pode ser os sintomas mais graves, né? Mas os principais sintomas são, então, as lesões avermelhadas, Uhum. essas lesões que eu falei escamativas, que elas ficam esbranquiçadas ou prateadas, né? Uhum. Formam aquelas placas de descamação. Couro cabeludo é muito comum, então, formar placas mesmo, e às vezes desce na nuca, assim. Uhum. Eu tenho até uma amiga que ela não consegue nem usar o cabelo preso, Uhum. porque a lesão desce tanto para a nuca que ela não se sente bem de ficar exposta, né? Aquela Uhum. lesão exposta.
placas de descamação, então couro cabeludo, sobrancelha, no cotovelo, né, cotovelo, joelho, tronco. Uma característica é a pele muito seca, muito desidratada, né? E isso pode levar a fissuras, né? Pode até sangrar, dependendo, porque faz fissura, a pele fica desidratada, a pele fica sensível, e isso pode até sangrar. O paciente sente bastante coceira também. No caso das unhas, as unhas ficam grossas e começam a descolar, né? Exatamente. Eu não sabia que dava nas unhas, Leide. Também. E aí, assim, com tudo isso, como já existe ali uma sensibilidade instalada, a gente precisa entender que a nossa pele é o nosso órgão de defesa, né? A barreira. É a primeira, né? O maior órgão do nosso corpo e a principal função é a defesa. Então, se a gente está com esse órgão comprometido, isso é uma porta aberta para infecções, por exemplo, para fungos. Né? Então, essa unha aí que está, digamos, essa unha que está descolada, essa unha que está num processo inflamatório ali, pode desenvolvendo outras questões, outros probleminhas também, né? É raro, mas acontece também, a gente pode ter um tipo de psoríase onde leva a dores articulares. Tá? Principalmente quando nos cotovelos, né? Isso, cotovelo, joelho, então está relacionado às dores articulares, né? E existe tipos de psoríase ou existe uma psoríase só? A pessoa, ela tem uma psoríase? Existem alguns tipos de psoríase e esses tipos, eles vão depender de acordo com a intensidade e a característica, né? Como ela se manifesta no corpo. Né? Então, nós temos aí a psoríase do tipo vulgar, que é a mais comum, em 90% dos casos, é a psoríase em placas, que é o que a gente já comentou. Acometimento principalmente em cotovelos, joelhos e couro cabeludo. Característica, placas escamativas, avermelhadas, esbranquiçadas, né? Mas assim, pode acontecer em qualquer outra região do corpo, só que essas são as mais comuns, né? Isso pode levar aí, como a gente já falou, dos sintomas, né? A coceira, as fissuras e até levar a sangramento, né? Psoríase artrite psoriática, né? Ou psoríase artropática, são sinônimos, tá? Nomes científicos. Afeta em torno de 40% dos casos e está relacionada às questões articulares, às dores nas articulações. Tá? A psoríase invertida é um tipo que atinge regiões úmidas da pele, como, por exemplo, axila, virilha, e ela não tem, nesses casos, ela não tem a característica de descamação da pele. Faz a lesão avermelhada, ela fica úmida, né? Mas não tem a descamação. E ela piora muito com o suor, né? Porque como a pele está extremamente sensível, ela acaba sendo agravada com a presença do suor ali. Psoríase em gota, que é um tipo onde tem lesões em formato de gotas, e são pequenas lesões e acomete principalmente a região do tronco. Essa em gota, tá? E ela normalmente é desencadeada após infecções bacterianas. E aí nós temos mais um tipo, que é a pustulosa, que ela é caracterizada por pequenas vesículas de bolhas de pus, não infeccioso, tá? Mas tem bolhas, e ela pode causar outros sintomas, como por exemplo, febre, fadiga intensa no corpo, tá? Mas a mais comum, como a gente comentou, é a psoríase vulgar ou tipo em placas. Que é aquela que mais ou menos 90% das pessoas têm. 90% apresentam. Que provavelmente é a que eu tenho também, né? Que são... Provavelmente. Até pelas regiões que você comentou. Isso. E não é fácil, né? Conviver com isso. Não tem idade, né, Leide? Isso pode ser de criança. Não tem idade, porque a gente recebe muito foto, né? De pessoas que buscam o tratamento, principalmente com os olhos ozonizados, e a gente recebe muita foto, e a gente percebe, assim, que não tem idade, porque às vezes a gente acredita, só criança não é estressada, então como é que vai ter, né? Eu ficava pensando isso, como que uma criança pode ter psoríase se ela não tem essa parte que muitas vezes o adulto tem, da fadiga, do cansaço, do estresse, né? Do excesso de compromissos. Mas a gente percebe que ela realmente é uma doença autoimune,
e que precisa, sim, de uma análise sistêmica de todo o organismo, né? A gente olha Exatamente. que é um diagnóstico que precisa ser um diagnóstico por um profissional Para o qualificado. médico, dermatologista, Isso. principalmente, né? A gente sempre vai indicar para um médico para fazer o diagnóstico. Uhum. E é principalmente pela clínica, né? A clínica é o exame mais. A gente Sim, não consegue identificar por exames laboratoriais, por exemplo. A clínica do paciente é o que manda, né? São os sim. sintomas, E muitas né? vezes o que a gente recebe na Oxy é assim, gente que vai na farmácia, gasta um monte, compra um monte de sabonete, compra um monte de pomada que não Uhum. aguenta mais. E assim, uma coisa tão angustiante para o paciente que ele está cansado já de tentar, né? Então eu percebo assim, É, eu percebo a essa gente tem angústia, né? poucas. E assim, falando em questão de medicamentos, realmente, assim, a gente não tem muita opção. Uhum. Há uns meses atrás, eu fiz um treinamento com uma farmácia aqui, uma rede de farmácias aqui na minha cidade, e eu estava fazendo treinamento com esse grupo, né, grupo de vendedores, e as pessoas comentaram, a gente não tem muita opção de medicamento, nem de medicamento, tem poucas opções, medicamentos via oral, como medicamentos tópicos. Acaba Uhum. que as pessoas ficam meio perdidas, assim, não sei o que usar, não, né? Tem Uhum. poucas opções. E realmente os produtos da Oxy veio para fazer toda a diferença, né? Como a gente Sim, comentou de tratamento, precisa passar por um médico dermatologista, por um profissional que entenda do assunto. O médico, ele tem algumas opções de tratamento que a gente não dispensa, não descarta, não é porque a gente tem uhum. uma linha de tratamento que a gente vai dispensar o tratamento Sim, médico. Então, o médico, ele tem as opções de tratamento, né? Hoje, o médico trabalha com a fototerapia, né, com a parte de luz, uhum. e os medicamentos, né, tanto via oral como tópico. Aí, no caso dos nossos produtos, né, do que a gente trabalha, do que a gente indica, esses produtos, eles vão auxiliar e ajudar, principalmente nesses sintomas, né, que são Sim. tão desagradáveis aí para o paciente. Então, a gente não descarta, mas a gente tem essa linha fantástica da Oxy, né, que vai ajudar muito os pacientes, né. E vamos falar um pouquinho do ozônio. Onde que o ozônio entra nisso? Também não só, não Então, quero falar só do cosmético, quero falar um pouquinho do uso também uhum, medicinal do ozônio em relação a esse tratamento. uhum. Então, vamos lá, né, o ozônio é um gás natural para o corpo, ele é um oxigênio ativado, né, ele é derivado, então, de um oxigênio aí medicinal. E a principal função do ozônio é aumentar o aporte de oxigênio dos nossos tecidos e desinflamar. Né? Por quê? Porque ele aumenta a cascata anti-inflamatória do nosso corpo. Ele Uhum. aumenta as defesas do nosso organismo. Então, quando ele é administrado, seja de forma sistêmica, seja de forma tópica, ele vai fazer um reequilíbrio celular. Que é aí que está a grande, né? Eu acho que é aí que é o grande ponto, a grande jogada. Fazer o reequilíbrio celular. Porque se as nossas células estão em desequilíbrio, se essas células que deveriam demorar mais tempo para se renovar e elas estão renovando de forma acelerada, o ozônio vem nesse controle, nesse equilíbrio, tá? Uhum. Então a gente tem as opções de fazer o tratamento tanto via sistêmica Uhum. como via, né, como administração local, Uhum. seja com aplicações, seja numa bag. Para quem não sabe o que é bag, é um plástico que a gente envolve, por exemplo, vou tratar um membro, a gente envolve esse membro num saco plástico e o ozônio está ali ligado e ele vai ficar ozonizando essa região por um período. A gente consegue trabalhar também com a água ozonizada, Uhum. então, tudo nesse intuito de normalização, de reequilibrar, de aumentar a capacidade de hidratação das nossas células, de proteção, né? Porque se essa Sim, pele ela está sensibilizada, ela precisa de proteção, né? Então, o sim, ozônio ele tem, bom, e a gente está falando de ozônio, o ozônio é usado há mais de 100 anos, né? É sim. novo no Brasil, mas o ozônio ele já é utilizado em muitos países, trata mais de 300 problemas de saúde, além de todas as disfunções estéticas. Então, assim, é maravilhoso, né? Eu sou encantada com o E ozônio. o resultado também, que eu acredito que
mais gratificante é que na primeira sessão você já vê muito resultado, né? Não é um A gente porque a tem. pessoa tá ali angustiada, né? Ela tá passando por um Exatamente. processo, às vezes, doloroso, né? Tem todo esse Uhum. momento também que eu acredito que é um momento que a pessoa está sendo desafiada nas suas emoções, né? Quando eu fui fazer o meu Exatamente. tratamento de joelho, eu fiz o auricular, né? E é tão fantástico porque você vai compreendendo que o organismo ele é sistêmico, né? E o profissional da ozonoterapia, Exatamente. ele tem dentro né, dos seus tratamentos, ele pode de uma forma tão especial olhar para aquele paciente como um todo. Aí a pessoa vai querer um tratamento para celulite com ozonoterapia, ok. Mas vamos olhar como que tá essa pessoa como um todo, né? Porque isso faz toda a diferença. Cada dia mais o profissional ele cresce com isso, né? Exatamente, esse olhar realmente sistêmico, né? É o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Eu não consigo mais tratar um problema aqui fora sem tratar o que está dentro, porque aqui fora é só um reflexo, né? Então, como você comentou da celulite mesmo, de como que a gente vai tratar uma celulite, um processo inflamatório ali, sem cuidar da parte de dentro? A gente vai estar ali só amenizando o sintoma, porque toda e qualquer disfunção estética é só um sintoma de que algo dentro do nosso organismo está desequilibrado. Então, o ozônio ele é fantástico por isso. Eu sempre falo, para facilitar a vida, eu falo assim, para eu resumir o ozônio para vocês, é assim, o ozônio ele aumenta o aporte de oxigênio de todos os tecidos do nosso corpo e ele desinflama os tecidos. Então, a partir disso, a gente já consegue entender por que ele é tão eficaz. É meio milagroso, tem gente que fala, nossa, mas faz tudo isso, é milagroso? Eu digo, sim, faz tudo isso e é milagroso. É verdade. E quando a gente olha para a parte de dermocosméticos, nós olhamos, né, agora olhando para a linha da Oxy, o cuidado que nós temos com a produção dos cosméticos, o uso da nanotecnologia. A nanotecnologia é utilizada nas maiores empresas hoje, né? Por quê? Porque com a nanotecnologia nós conseguimos uma permeação do produto mais profunda e nós conseguimos um ativo mais presente. Quando a gente leva a nanotecnologia para a ozonização, nós temos ali, então, óleos nanozonizados, né? Por isso que mas o que é isso, nanozonizado, né? É quando você pega a nanotecnologia e você usa ela para ozonizar os óleos. E eu acredito que os resultados dos nossos cosméticos e dos óleos, principalmente, são tão rápidos por isso. Porque quando eu tenho um dermocosmético nanozonizado, eu estou potencializando até 200 vezes o ativo. Porque cada óleo tem um ativo, né? Temos o óleo de oliva, que tem suas propriedades, nós temos o óleo de rosa mosqueta, nós temos o óleo de amêndoas. Então, quando você olha como um todo, você percebe que cada óleo, além do poderoso ozônio, que tem suas características, nós temos o quê? Nós temos ativos. E quando você tem... Para direcionar, né? Para direcionar. E as pessoas olham para a linha e eu sempre falo algo. Mas o que eu uso para psoríase, né? As pessoas nos perguntam. Andressa, o que a gente usa? Em primeiro lugar, a gente precisa analisar como está aquela paciente, né? Exatamente, a clínica, né? A clínica. Mas, assim, de forma muito genérica, a gente sempre pensa assim, tudo começa com uma asepsia adequada, né? Exatamente. Eu preciso ter um sabonete adequado. Os sabonetes da Oxy são sabonetes que não vão agredir aquela pele. Então, nós temos um sabonete que é um sabonete corporal, que é fantástico. Nós temos um sabonete para as mãos. Nós temos um sabonete facial. E nós temos um shampoo, caso a psoríase seja no couro cabeludo. Seja couro cabeludo. Pode usar o esfoliante durante a psoríase? Não, eu falo pro pessoal, né? No processo, a gente quer acalmar essa pele, né, doutora Leidiane? Isso. E aí o esfoliante, ele faz o quê? Uma renovação celular. E a gente precisa entender o quê? Que a psoríase, a característica dela é uma renovação exagerada, acelerada. Então, o esfoliante daí não entraria aí no nosso protocolo, né?
Então, nesse momento. asepsia com o sabonete, se for no Isso. corpo, se for nas mãos, o sabonete de mãos, e se for no couro cabeludo, sabonete, Uhum. o sabonete não, o Se shampoo, for, né? se Qual for na shampoo, face, Andressa? se for na, aí se for na face, a gente utiliza o O sabonete sabonete facial, facial. né? Andressa, Regiões íntimas, nós temos também, né? Regiões íntimas. e Nós temos nós um temos o sabonete Ladona, específico. que é Exatamente. fantástico, né? O nosso sabonete Ladona Maravilhoso. é fantástico. E pode ser usado por homens, porque, ai meu Deus, é só para mulher. Não, gente, o Ladona pode ser usado também. Ele, é claro que mulher se cuida muito mais, né? A gente tem muito É mais verdade. cuidado com pele, com rosto, com tudo, mas pode ser utilizado Sim. também, tá? E aí a gente tem que pensar assim, qual óleo é melhor, né? Agora vamos passar um pouquinho para os Uhum. olhos. Eu vou falar um pouquinho daquilo que eu vejo, eu quero sua opinião, doutora Leidiane, em relação a qual óleo é melhor, Certo. tá? Mas o que Eu eu gosto penso? muito também. Pode Eu falar. gosto muito também, te cortando, eu gosto muito também do uso dos hidratantes, né? Então a gente tem Hidratantes. tem a Sim. opção da gente entrar com um hidratante corporal, né? Ou um hidratante facial, se for face, e tem o hidratante de mãos também. O Então de a gente, corpo, o de corpo, então antes do uso dos óleos, a gente pode aí primeiro usar o o hidratante hidratante. o uso do óleo após, né? Para que a gente possa selar, para fazer esse filme, né? Protetor aí Sim. na pele, Então né? é limpeza com sabonete ou shampoo, Uhum, hidratante, porque precisa hidratar essa pele, ela tá ressecada, e já tem as propriedades exatamente. anti-inflamatórias, todas as propriedades aí do ozônio, e depois vamos pro óleo. Regenerativas, né? Que eu não comentei, mas assim, né? A gente estava falando de ozônio, poder Sim. do ozônio, regeneração tecidual, Uhum. bactericida, fungicida, então tem essa sepsia profunda, né? Sim. E Enfim, aí finalizamos então com uma camada protetora aí para dar o tchan 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 tchan, que é o óleo. E aí a o uso pergunta do é, óleo. que óleo que usa? Gente, eu vou dizer assim para vocês. Se a psoríase ela não está muito aberta, tá? Porque a gente recebe fotos aqui de descamações que literalmente estão sangrando, né? Se você Exatamente. colocar um rosa mosqueta nessa ferida, a pessoa vai gritar de dor. Porque o rosa mosqueta, ele tem essa característica do óleo de rosa mosqueta, não é do ozônio, gente, tá? Uhum. Mas ele tem a característica. Se é uma psoríase bem moderada, eu gosto muito do rosa mosqueta, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias muito grandes. O rosa mosqueta. Uhum. Não, eu tenho Sim. uma psoríase que ela tá muito inflamada, eu tô com, sabe, tá muito aberta, aquela ferida tá exposta. Amêndoas. Eu sempre falo, regrinha, tudo que tá Uhum. exposto, queimadura que tá exposto, pós-cirúrgico, exposto, vamos usar o amêndoas, porque você não vai ter ardência, vai ter as propriedades também do amêndoas e vai ter as propriedades do ozônio. Ou E oliva, muito ressecada, né? ou Aquelas oliva. placas, né? Os Muito dois a gente isso. consegue. Porém, o amêndoas, ele não arde. De todos é o que vai arder menos, tá? Se é no Uhum. couro cabeludo, eu amo óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele tem Sim. propriedades fantásticas. Só o óleo de coco em si já é antifúngico, já tem propriedades fantásticas. Então, Regenerativas, né? regenera, né? Então, assim, eu sempre Uhum. digo, quando é couro cabeludo, o óleo de coco. Pode usar amêndoas? Sim. Pode. Pode usar oliva? Pode. Pode usar? Pode. Mas Uhum. eu gosto das propriedades do coco para psoríase no couro cabeludo. Se tá No couro cabeludo. tá muito escamado, eu uso, tá? Eu uso coco ou amêndoas. Quando eu tô com as feridas Uhum. muito abertas, o coco arde um pouquinho, então eu coloco amêndoas. E aí, Sim. nós temos a pele, né? O corpo. Eu digo para vocês algo. Coringão. Pode usar amêndoas, pode usar oliva, pode usar o rosa mosquita. Você pode usar o girassol, né? Os profissionais têm essa opção do óleo de girassol. Sim. Porém, os outros Fantástico óleos, também. gente, o óleo de girassol é muito bom, né? Ele tem efeitos muito bons. A gente criou o óleo de girassol porque nós não tínhamos por pedido. Mas se você for olhar as propriedades do óleo de oliva, do amêndoas e do rosa mosqueta, para psoríasis, eles são muito mais eficazes, né? Então, resumindo, Uhum. Leide, o que eu penso?
E Vamos para usar, unhas, né? E no caso das unhas, a gente tem a opção do nails, né? Isso. Isso. O Nails, ele é um óleo de cravo específico, ele já vai trazer esse efeito antifúngico, mas ele é específico, Anti-inflamatório, né? anti-inflamatório. Então, o Nails, ele é maravilhoso aí para as unhas. E eu também Para as gosto unhas. muito do Nails, não só na unha, mas na sola do pé. A gente tem Verdade. utilizado na Eu te mandei um resultado essa Eu semana, vi! você lembra, né? Fiquei impactada. Foi uma paciente com aquelas rachaduras, né, no Sim, calcanhar, a pele bem, tinha até fissura, sim. tava muito feio. E ela usou os dois, ela usou sabonete, os três, né, sabonete, esfoliante e o óleo. E o óleo. E deu um resultado muito rápido, é muito rápido, né, a É regeneração é muito rápido. rápida. Rápido mesmo. Uhum. Leide, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre... falamos um pouquinho, então, ali sobre os tratamentos, né? E aí eu queria falar para o pessoal sobre algo, antes da gente finalizar a live, que tá rolando na Oxy essa semana, gente. A gente tá com 2 promoções. A primeira promoção tem a ver com os hidratantes. Como a gente essa semana tá falando muito de psoríase, nós estamos falando de problemas de pele. Lá no Instagram, a gente tem muita coisa legal que a gente tá postando sobre isso. Então, agora, durante essa semana, nós temos uma promoção que é a promoção do dia 25 de ontem até o dia 1º. Na compra de qualquer hidratante corporal, você ganha um hidratante de mãos da mesma essência. Então, assim, você que quer experimentar, chegou o momento, chegou a hora, né? Vai lá, entra no site, você vai estar adquirindo o seu hidratante corporal e vai ganhar o hidratante de mãos para que você possa conhecer. Mas corre, porque são poucas unidades, para que você não fique de fora, tá? E a outra promoção dessa semana, que começou hoje, vai até o dia 1º também, são os protocolos. Eu não sei se as pessoas sabem, mas quando você compra um protocolo fechado, por exemplo, clareamento de axila, protocolo para manchas e melasma, celulite, você tem mais desconto. Ao invés de você ir lá e colocar cada itemzinho, eu quero sabonete, o Ozonoface e o Clear, que é o facial. Se você comprar o protocolo facial, você ganha mais desconto. E olha que legal, durante essa semana, para que você conheça os protocolos, se você é profissional da área de estética ou de saúde, você vai estar, além dos seus 35% de desconto como profissional, você ainda vai ter mais 10%. Então, assim, literalmente é a semana para você correr, adquirir os seus protocolos com 45% aí, mais, você tem 35% já, né? Todo profissional tem 35%. Se é a sua primeira compra, olha só, Leide, se é a primeira compra, tem 40% mais 10%. Que é a promoção da semana. Se você já é cliente, já fez suas compras e é profissional parceiro, 35% mais 10% nos protocolos, tá? Então, são 2 promoções aí para o povo poder conhecer os protocolos e também poder utilizar os nossos hidratantes, tá? Lembrando, assim, é muito importante a gente colocar, né, que o nosso público é tanto profissional como clientes, a gente lembrar que o mesmo produto que a gente utiliza em cabine, então a gente desenvolve ali os nossos protocolos na clínica, são produtos que a gente vai direcionar para o nosso cliente final, para que ele continue aí os tratamentos em casa. Que a gente que é profissional da estética, da saúde, a gente sabe o quanto é importante as pessoas darem continuidade com o tratamento em casa, né? Pode fazer o melhor tratamento na clínica, mas precisa de um home care adequado. Então, a Oxy tem esse grande diferencial, que a gente tem os produtos para usar em cabine, e esses mesmos produtos a gente revende para o nosso cliente aí. Verdade. E para finalizar a live, eu tenho uma notícia. Agora vamos. Até tirei os comentários, Leide, para nós poder contar aí a notícia boa. Tá preparada? Vamos lá. Vamos tomar água. Ai. Gente, eu estou hoje oficialmente passando o cajado aí. Ai, meu Deus. Para a nossa querida doutora Leidiane. Que honra, né? E que responsabilidade. Vou contar para vocês algo que é exclusivo. Eu estou aqui
como a ponte, né? Todo profissional parceiro, nos treinamentos. Vou continuar, gente, fazendo tudo isso, tá? Porém, eu entendo que é o momento da gente poder dar um upgrade, né? E como a doutora Leidiane, durante todos esses meses, foi uma peça fundamental aqui no nosso trabalho, eu fiz um convite para ela, um desafio para ela, que ela estará Muito desafiador. as lives, porque eu sei que tem muito conteúdo bom. Eu falo isso assim, com toda certeza da profissional que ela é, de tudo aquilo que nós construímos durante todos esses meses. E não teria uma pessoa mais, nesse momento, mais apta a fazer isso do que a doutora Leidiane. Então, hoje eu me despeço aqui das lives semanais. Não vou deixar de estar na empresa, vou continuar dando apoio a vocês, vou estar mais em outras áreas, né? Porque esse é o meu objetivo. E estou passando o cajado aí para que a doutora Leidiane assuma as lives. E eu sei que ela vai vir com uma mentalidade nova, uma mentalidade muito mais profissional, né? Porque eu sou apenas a treinadora, não sou profissional. Quase tô, né, me tornando de tanta coisa que a gente já aprendeu. É muito entendida já. Mas eu acredito que esse olhar mais técnico vai ser muito importante para a empresa e vai ser muito importante para as lives também. Vou continuar aqui com vocês, dando atenção, todo apoio. Mas a partir do mês de novembro, então, as lives semanais serão com a doutora Leidiane. Nós temos 2 lives, né? Semanais, e mais algumas extras aí que nós temos com os convidados, quando nós somos convidados por alguém. E eu sei que isso vai ser fantástico, vai ser um crescimento para todos nós. Eu vou estar aqui toda a live assistindo, né? Com o meu coração alegre. E eu quero dizer para você, Leide, que eu vou ficar com o meu coração cada dia mais feliz de ver você crescendo. Ai, que bom. Eu fico muito feliz, né? Lisonjeada, honrada, como eu já te falei. E, assim, eu fico realmente feliz em poder contribuir, em poder ajudar, em poder direcionar, assim como eu também preciso muitas vezes, né, de direcionamentos, como eu preciso de outros profissionais me auxiliando, eu fico feliz em poder contribuir, né, com a minha experiência, com a minha vivência clínica, e essa parceria com a Oxy também, que é fantástica. Então, eu agradeço, assim, de coração mesmo, de vocês terem me convidado. E vai ser um prazer estar aqui, né? E convidando outras pessoas. Eu realmente estou muito feliz. A partir do mês que vem, vamos ter convidados. A doutora Leidiane vai poder estar convidando aí. E eu sei que vai ser fantástico. Então, eu me despeço aqui das lives com o coração feliz e alegre. Porque eu sei que você vai assumir, vai me representar de uma forma muito linda. Quero dizer para você que vou estar aqui sempre, tá bom? Gente, e aí... Amém. Você sabe que nós vamos ter convidados, vamos ter um novo formato. Eu sei que a Leide vai poder estar passando muito conteúdo para a gente. Quero agradecer demais a Oxy, porque trouxe para mim um crescimento tão grande durante todo esse tempo de live, né? É tão bom, gente. A gente aprende tanto, né? A gente acaba fazendo amizades, a gente faz... pessoas que estão aqui, que assistem depois na gravação e mandam mensagem. E isso é o que nós desejamos. Eu acredito nisso. Crescer juntos. Esse é o propósito. Isso. Crescer juntos. Né? Passar o conhecimento. Sermos... quem divide multiplica sempre, né? Verdade. E eu quero agradecer, não sei se está aqui, agora vou botar aqui, se a Denise está aí. Quero agradecer a Denise. Verdade, a nossa ponte, né? Essa pessoa fantástica, que é a Leide. Obrigada, Denise, por você ter me apresentado. Se ela não está ao vivo, depois pede para ela assistir e dizer que, ó, aqui ao vivo eu estou dizendo muito obrigada. Que a gente está agradecendo, né, de coração aí. É verdade. Essa parceria. Então, bora lá para esse novo tempo, que eu sei que vai ser muito produtivo. Gente, quero... E hoje tem foto? Hoje tem foto, não? Gente, ai, vamos lá. Tem que ter foto. Vamos lá, deixa eu me arrumar. Vamos fazer foto. Peraí, deixa eu mudar minha luz aqui, vamos ver se melhora. O resumo dessa live, porque a doutora Leidiane é tão boa que ela faz resumo, ela faz... gente, ela escreve tudo bem certinho. Então, se você quer receber, agora, faz um print aí nosso, compartilha, ou entre em contato conosco para a gente poder passar para vocês. Vamos lá, então, fazer nossa foto.
Peraí. Sorriso de live. Compartilha, marca a gente, que a gente vai estar enviando para você aí o nosso conteúdo de hoje. Beijo no coração. Um beijo, querida. E Obrigada, viu, de tchau, coração. tchau. Agradeço a confiança. Tchau, tchau.